que nossos amigos espirituais nos ajudem, nos intuam com bons pensamentos, boas perguntas, com bons esclarecimentos a respeito de tudo que precisamos saber a respeito do magnetismo. E que possamos, da melhor maneira possível, sempre aproveitar esse momento, de uma maneira geral, sempre eles estão presentes. Então, é com o nosso agradecimento, com a nossa Carol, com a possibilidade que nós estamos, mesmo sendo um dia de chuva, né, um dia que não está muito bonito aqui, mas eu tenho certeza que o nosso trabalho será sempre da melhor maneira possível. Apesar da minha garganta estar um pouquinho ruim, eu vou pedir, então, aos nossos amigos que, como sempre, estejam presentes no nosso trabalho. Uma boa noite a todos e possamos, da melhor maneira possível, aproveitar este momento. Que assim seja. muitas graças. Então, isso. Obrigada. Bom, então, pessoal, hoje estou com as minhas filhas de 4 patas aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Antes da gente começar, o pessoal tinha deixado uma pergunta semana passada com relação a um dos pesquisadores, né, antes ainda do Mesmer, que falava sobre a questão de que o magnetismo, segundo ele, era o consentimento dos espíritos. E aí, se eu não me engano, o grupo do Chuí que deixou essa pergunta, o que é que isso queria dizer? O consentimento dos espíritos, se eu não me engano, acho que é o Robert Boyle, uma coisa assim, daqueles pensadores que a gente apresentou a semana passada. Nessa época, pessoal, 1600 e alguma coisa, essa expressão, quando eles falam consentimento dos espíritos ou referem à questão espíritos, eles não estão se referindo como nós à questão das almas, né? Dos espíritos individuais. Eles estão se referindo àquilo que nós conhecemos hoje como fluido vital. Tá? Inclusive, aquele livro que eu mostrei a semana passada, eu não trouxe ele hoje, do Jargot, ele cita o René Descartes. Né? E o René Descartes ele já usa também essa expressão, falando dos espíritos, né? Na função do corpo, e o sentido é fluido vital. Tá? O equivalente hoje, depois de todas as explicações do desenvolvimento do magnetismo, o que esses pesquisadores lá de 1665 chamavam espírito é o que nós entendemos por fluido vital hoje. Tá? Então, feito esse esclarecimento, um outro. Ninguém estranhou que eu não citei Jesus na antiguidade do magnetismo? Ninguém sentiu falta? Bom, mas olha, gente, está incluído, né? É só a gente lembrar que lá na Gênese, na segunda parte, nos milagres e predições, há todo um estudo de Kardec com relação a todos aqueles fenômenos ditos milagrosos, Kardec explicando, segundo o magnetismo, cada um deles. Né? Então, incluído Jesus no magnetismo, na história do magnetismo, isso dentro da visão espírita, né? Não recordo assim de memória agora, tá? Não quero fazer uma injustiça, mas de memória, não recordo nenhum magnetizador clássico que faça essa referência. Kardec é o primeiro, dentro do que eu lembro agora, tá? Bom, então, gente, hoje o nosso tema vai ser, né, fluidos, origens da vida, transformação, qualificação e propriedades. Então, a gente vai pegar um dos maiores fundamentos, né, tanto da doutrina espírita quanto do magnetismo, para a gente revisar, né, dar uma olhada mais atenta nisso, e vamos lembrar o seguinte: é o domínio disto que o magnetizador precisa ter. Tá?
Nós, como magnetizadores, trabalhamos com fluidos ou com energia. Tá? Vamos traduzir o termo aí, fluidos, que era a expressão, né, usual do século XIX, era aquilo que flui, aquilo que escorre. Então, vamos traduzir isso no senso comum por energia. Tá? No rigor da física, eu sei que existem diferenças, mas o nosso vocabulário hoje significa a nossa energia vital, a energia cósmica. Tá? Então, indistintamente, quando eu falar de energia, vocês sabem que eu estou me referindo a fluidos. Certo? Esse é a matéria básica que nós magnetizadores temos que dominar. Não adianta a gente saber todas as técnicas se eu não souber sentir, manipular, dominar os meus fluidos e os fluidos do outro, a energia do outro. Então, eu preciso saber sentir isso que a gente vai estudar, esse universo energético da nossa volta, tá? Para que a gente saiba lidar, porque é com isso que nós trabalhamos. Algumas pessoas às vezes dizem assim, por que a gente lê naqueles livros clássicos, né? Eles faziam tanta coisa extraordinária e parece que a gente não consegue fazer. A gente consegue, desde que a gente domine isso daqui. Porque não é o domínio de movimento que faz a ação e resultado do magnetismo. O que faz a ação e resultado em magnetismo é o correto domínio e uso dos fluidos, da energia. Tá? Então, vamos dar uma revisada nisso. Estou usando aqui essencialmente Kardec, porque os magnetizadores clássicos, eles até se dividiam nessa questão. Tá? Tinham aqueles que eram chamados fluidistas, que acreditavam na existência de um fluido vital, de uma energia vital, e tinham aqueles outros que não. Tá? Então, dentro daquela proposta que eu digo, né, que nós trabalhamos dentro da escola espírita de magnetismo, dentro da escola espírita de magnetismo, esse é um fundamento básico. A existência dos fluidos e o magnetismo fazendo essa transmissão. E qualquer um de nós aqui que tem experiência sabe que a gente mexe com eles. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar hoje, tá bom? Vamos dar uma boa revisada nesse tema. Vamos voltar lá, né? Então, no início do Livro dos Espíritos, primeiro capítulo, primeira pergunta, tá? Na verdade, os 4 primeiros capítulos do Livro dos Espíritos abordam magnetismo também. Tá? A gente sempre cita muito a emancipação da alma, né? Cita muito algumas questões, mas, na verdade, esses primeiros 4 capítulos eles são magnetismo puro, né? Porque eles justamente discutem fluidos, discutem energia, discutem origem da vida, discutem transformação da matéria. E isso era um tema que os magnetizadores, como a gente viu semana passada, já discutiam de muito e muito tempo. Tá? Então, quando nós temos lá no Livro dos Espíritos a primeira pergunta, que é Deus, e os Espíritos vão nos dizer Deus é a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas, e a gente vai compreender o que é essa inteligência suprema quando a gente começa a estudar as leis universais, a compreender, né? Porque o que acontece? Essa inteligência universal que nós vemos manifestada na matéria, antes de ser manifestada na matéria, nós conseguimos entender, aliás, melhor do que manifestada na matéria, nós conseguimos compreender o quão grande ela é quando a gente vê as leis universais, as leis invisíveis da natureza que regem todas as coisas e que dão origem àquilo que está materializado, que está manifestado. Então, aí a gente consegue ver essa inteligência suprema em toda a sua dimensão. Então, a gente tem lá Deus, Criador de todas as coisas, as leis universais. Depois a gente vai ter aqui o princípio espiritual, ou o espírito, como elementos gerais do universo, né? E
a matéria. Então, nós temos aí essa visão de que a origem da vida é composta por três elementos. Tá? Segundo os espíritos, Kardec pergunta, bom, então é Deus, Espírito e matéria? E os espíritos, lá na questão 27, se eu não me engano, dizem sim, Deus, Espírito e matéria é a trindade, né? As três forças, os três elementos, né? Que estão em todo o universo, mas existe também um outro, não é propriamente um elemento, ele é uma derivação, né? Que seria o quê? E, e este que é a universal. Vocês prestem atenção aí nesse bem, o que acontece aí quando a gente olha esse diagrama? A gente vê que o fundo universal ele está lá encostadinho, né, no elemento espiritual, mas ele envolve toda a matéria. Então, a gente vai ver assim, ó, que o fluido universal ele é a matéria elementar, de onde todas as outras provêm. Então, o nosso universo, a vida como um todo, ela é banhada nesse fluido universal, nessa energia, que vai de uma gradação da mais sutil, que é aquela que vai estar mais próxima do mundo espiritual, até aquela bem mais densa, que vai ser na matéria grosseira. Tudo se compõe desse mesmo princípio, dessa mesma matéria elementar. É dela que tudo deriva em termos de mundo material. Tá? Vamos lembrar que o espírito é a parte inteligente da criação, né, o elemento inteligente, ele atua sobre esse fluido universal, onde ele vai se revestir, e esse vai ser o assunto da semana que vem, né? Ele vai tomar o seu corpo semimaterial para atuar sobre a matéria. Tá? Então, a gente vai ter ali o espírito, do fluido universal, o perispírito, e na matéria, o corpo, ou os corpos, tudo que é material. Certo? A gente vai ver, né, que esse fluido ele sofre algumas transformações, né? A gente tem aí a transformação dele em fluido magnético, em fluido elétrico, forças da natureza, magnetismo e eletricidade, é disso que se trata. E depois a gente vai ter, vamos falar mais adiante, uma outra transformação, que será em fluido vital. Essa transformação vai responder a uma pergunta. Se tudo na natureza possui elemento espiritual, possui um corpo semimaterial, né, de origem semimaterial fluídica, e tudo possui matéria, em todo o universo, a vida é composta por esses três elementos. Por que é que existem elementos com e sem vitalidade? Por que é que existem elementos orgânicos e por que é que existem elementos inorgânicos? O que gera essa mudança? Tá? E aí a gente vai ter, então, depois a explicação do fluido vital, como sendo mais uma transformação do fluido cósmico, do fluido universal, da energia cósmica, que vai gerar vitalidade. Tá? Então, nós nunca podemos esquecer que é sobre isso que nós estamos trabalhando. Então, quando a gente lida com magnetismo, a gente lida com origens da vida. Tá? Não é pouca a responsabilidade que a gente assume ao mexer com isso. Por isso que os resultados também não são pequenos. Tá? O Eduardo está pedindo para eu fazer uma confirmação técnica. Todo mundo está me ouvindo bem? Faz um sinal com a mão aí para ele, por favor. Tá? Ok. Então vamos seguir. Então vamos ver aqui, né, o que a gente tem
em A Gênese, capítulo 14, a respeito do fluido cósmico ou da energia cósmica, certo? A gente vai ter aqui, né, dizendo assim, ó, uma definição, né? Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado normal primitivo, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas ainda aí não há transição brusca, visto que se podem considerar os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Tá? Então, isso é o que vai ser o semimaterial. Tá? Então, aquilo que aqui está, né, a justificativa, ou seja, o fundamento daquilo que eu falei antes, do nosso esquema, né, mostrando que esse fluido cósmico, ele se conecta, ele está ali lindeiro, né, com o espírito, mas ele não é espiritual, e ele envolve tudo que é material, e ele vai do mais sutil ao mais grosseiro da matéria, certo? Ele existe em todos esses elementos, em todos esses estados, melhor dizendo. Opa. Aí, aqui ainda Kardec diz assim, ó, no estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os que são do domínio exclusivo da vida espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então, aí é que a gente vai começar a ver toda essa importância desse mundo semimaterial que nos envolve e que é o que a gente percebe tanto no magnetismo como também nas questões da mediunidade, da desobsessão e todos os outros fenômenos, né, que a gente refere. Todos eles, de alguma forma, são matéria. Como princípio elementar do universo, ele assume... Estou voltando. Estou lidando com... No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado da matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedam do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão origem aos fenômenos peculiares do mundo invisível. Tá? Então, é sempre um mesmo princípio, mas sofrendo inúmeras transformações e dando origem a diferentes fenômenos. Tá? Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias no mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então, o que acontece? Né? Quando a gente vê, ou até mesmo assim, quando a gente vê mesmo, como médiums, né? Quando nós temos uma experiência numa reunião mediúnica e a gente capta a presença do espírito, nós não só sentimos essa presença, como a gente também percebe o que está no pensamento dele. As imagens, tá? De onde ele veio, como é que ele está. E esse mundo que nós percebemos no pensamento dele é um mundo semimaterial. Para nós, semimaterial, nós não conseguiríamos tocá-lo. No entanto, para os espíritos, ele é tão material quanto é para nós tocar nessa coisa plástica aqui. Porque o nosso estado aqui é material e é compatível com segurar isso. No mundo espiritual, conforme o grau de evolução de cada espírito, né, ele vai ser mais ou menos denso e, portanto, o mundo que ele habita
tem essa mesma característica. Então, por isso ele tem todas essas possibilidades de mexer, de movimentar, todas aquelas coisas que a gente tanto percebe nas reuniões mediúnicas, como se lê na literatura espírita, certo? É um mundo em tudo. Aliás, o nosso mundo aqui é um reflexo borrado, né, do que é o mundo espiritual, certo? Então aqui é o que ele tá, o que eles estão nos dizendo. Olha, esses fluidos eles permitem toda essa elaboração, tá? Desde o mais sutil até o mais grosseiro. Mas entre esses fluidos, alguns são tão intimamente ligados à vida corpórea que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Prestem atenção nessa frase, porque a gente vai voltar a ele depois, né? Aliás, a gente já falou um pouquinho, tá? Isso é referência a fluido vital, a energia vital, tá? Então, mas esses fluidos são tão intimamente ligados à vida corpórea, entre eles, né, alguns são tão intimamente ligados à vida corpórea que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de percepção direta, podem-se observar os seus efeitos como se observam os do fluido do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimento de alguma precisão. Esse estudo é essencial, porque está nele a solução de uma imensidade de fenômenos inexplicáveis unicamente pelas leis da matéria. Aí eu coloquei aqui para que a gente prestasse bem atenção nessa questão, né? Alguns estão intimamente ligados à vida corpórea. E é com esse que a gente trabalha mais. Tá? Então, o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, da qual nada nos pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos, dão-se inúmeras transformações, mais ou menos aproximadas de um e de outro. Os fluidos mais próximos da materialidade, os menos puros, conseguintemente compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual da Terra, e desse meio, onde igualmente vários são os graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de sua existência. Ou seja, aurimos os nossos corpos. Tanto o nosso corpo perispiritual, aquele que envolve o nosso ser espiritual, ele é retirado desses elementos, né, dessa atmosfera que envolve, essa atmosfera fluídica, de fluido cósmico que envolve a Terra. É dali que nós retiramos essa matéria semimaterial para compor o nosso perispírito quando começamos aqui, né, nesse planeta, as nossas encarnações. E esse perispírito ficará conosco enquanto por aqui estivermos, e ele vai se depurando conforme nós vamos evoluindo, ou seja, os elementos mais grosseiros vão ficando e ele vai se tornando cada vez mais sutil, dentro do que é possível se tornar sutil na Terra, assim como os nossos corpos. E aí a gente pode fazer uma retrospectiva assim e lembrar como é que era o nosso próprio corpo, ou o próprio corpo físico dos humanos primitivos. Era cabeludo, tinha quase que garras, os braços eram bem compridões, né? A gente andava meio, ou seja, nós éramos muito mais próximos do animal do que do corpo que a gente tem hoje. Significa que o nosso corpo já evoluiu e se tornou mais sutil, tá? Então, assim como o nosso corpo evolui, tá? E vai se melhorando e se tornando menos denso do que já foi, também o nosso, aliás, isso é reflexo do nosso perispírito, né? Que também vai sofrendo essas transformações. Tá bem? E assim, todas as demais questões, tá? Tudo isso é matéria referente a fluido. Agora,
quais são, né, a questão, assim, a gente vê muitas vezes referência fluido espiritual. Kardec deixa muito claro que sem existência de nada material, sem a existência desse fluido que é uma forma de matéria, só o espírito. E a gente também já sabe que a diferenciação, assim, pensar a existência do espírito sem a matéria é uma coisa que a gente só consegue fazer para fins didáticos, para fins filosóficos, porque na prática ninguém consegue saber, né? A própria questão de quem surgiu, o que surgiu primeiro, a matéria ou o espírito, não se tem resposta. Não, o que os espíritos dizem, não se pode imaginar Deus inativo, né? Ou que ele não tenha concebido tudo junto. Então a gente não tem como imaginar o espírito sem ter uma atuação sobre a matéria. Né? Então essa questão de um fluido completamente espiritual, sem nada, não existe. Totalmente sem matéria, somente o ser espiritual. Ele se reveste de algo material. Os espíritos muito evoluídos terão um corpo extremamente sutil, talvez quase nada, mas ainda assim serão alguma coisa. Tá? Porque o que os próprios espíritos dizem que o nada não existe, né? Tá? Então, aqui ele dizem assim, ó, a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, ou seja, eu chamar, né, dizer fluido espiritual, isso não é exato. Dizer que ó, é um fluido espiritual, não existe fluido espiritual. Existe um fluido que é derivado do fluido cósmico universal. Tá? E isso é matéria de alguma forma. Então, a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em última análise, eles são sempre matéria mais ou menos quintessenciada. De realmente espiritual, só mesmo a alma ou princípio inteligente. Na realidade, a solidificação da matéria não passa de um estado transitório, que pode voltar ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. O que é isso que ele está dizendo? Só vamos recordar. De volta ao Livro dos Espíritos, nos seus primeiros 4 capítulos. Quando, né, no processo nascer, crescer, morrer, ou nascer, desenvolver-se, morrer da matéria, o que acontece? Tá? Todos os seres vivos possuem um elemento, um princípio espiritual, um elemento semimaterial, um perispírito, e um elemento físico, um corpo material. Ok? Quando ocorre o fenômeno da morte, que vai gerar, né, essa transformação, ou do nascimento, que o nascimento é a solidificação, tá? A solidificação da matéria, é quando o espírito unido ao perispírito se conecta, né? A matéria lhe dá uma forma, então ela se solidifica. Esse estado é transitório. Por quê? Porque ele vai morrer. E ao morrer, tudo que é vivo, né? Ao morrer, vai haver uma dispersão desses 3 elementos que compõem. O espírito e o perispírito seguirão no mundo espiritual. O que há de referente ao fluido cósmico transformado volta a ele, e o que é da terra, a terra fica. Já dizia Jesus, do pó vieste, ao pó voltarás. Portanto, é isso que ele está dizendo aqui. Né? Essa solidificação da matéria, na verdade, ela é transitória. Porque a gente sabe que a matéria em si ela é um único elemento. O que dá toda a variação são as questões do perispírito, né? A evolução do perispírito gerando todas as formas de matéria. Tá? Então, deixou de existir a ligação com o perispírito e o espírito, a matéria entra em dissolução. Tá? Ela vai se voltar ao que ela era antes. Tá? Vai se dispersar e o que houver, o que restar ainda aí
de fluido vital, que é uma transformação do fluido elementar, vai voltar ao fluido cósmico. De fluido cósmico, quer dizer. Então, vamos lá. Voltando ao esquema. Tá aqui, fluido vital. Tá? Era o que a gente estava falando. O fluido vital é esse elemento que gera essa transformação. Tá? Então, aqui vai voltar ocorrendo a morte, volta o espírito, um perispírito, matéria vira pó, fluido vital volta à sua origem, volta ao fluido universal. Tá? Quem sabe mesmo se no estado de tangibilidade a matéria não é capaz de adquirir uma espécie de eterização que lhe daria propriedades particulares? Certos fenômenos que parecem autênticos tenderiam a fazer supor que assim fosse. Assim não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. O futuro, sem dúvida, nos reserva o conhecimento de novas leis que nos permitirão compreender o que para nós ainda é mistério. Então, aqui Kardec está lançando uma hipótese, né, de que as transformações da matéria, e que em magnetismo nós lidamos muito com essas transformações, elas são oriundas dessa transformação do fluido cósmico, do fluido vital. Certo? E aí ele coloca aqui, né? Bom, a gente ainda não tem, como não havia no século XIX, como individualizar, né, esse princípio, esse fluido, essa energia cósmica, colocá-la dentro de um vidrinho e mostrar, ó, tá aqui. Essa é uma lei da natureza que a ciência oficial ainda não chegou lá. Tá? A existência de uma energia cósmica envolvendo todo o universo, tudo isso já é falado. Beleza, tranquilo. Mas essas transformações todas que os espíritos trouxeram como, né, informação, o funcionamento disso tudo, ainda não. Tá certo? Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão, à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionam somente pela matéria tangível, impressionáveis somente pela matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz comum, pela causa e pelos efeitos. E, finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, aqui uma coisa importante, tá? Além de todos esses fenômenos que ele está repetindo aqui, que a gente já comentou, esse fluido também é o veículo do pensamento. E isso aqui agora nós temos que botar bem gravadinho na nossa mente. O pensamento atua sobre ele. Tá? Assim como o ar aqui está propagando, né, a minha voz, fazendo ela chegar a todos vocês, o fluido universal que nos envolve, ele também comunica os nossos pensamentos. Tá? Faz essa mesma função. E aí vamos lembrar, né? Não é só o homem encarnado que pensa, é o ser espiritual que pensa. Então, o ser espiritual encarnado ou desencarnado, os pensamentos são transmitidos, são propagados por esse fluido universal, tá? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção,
os aglomeram, combinam ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, aqui ele está deixando bem claro, todas as transformações que a gente vê se produzirem por ação do magnetismo, tá? São derivadas da ação do pensamento sobre esse universo fluídico e fazendo, como ele é a matéria elementar, ele é capaz de ser transformado em tudo. Tá? Então, vamos pensar, né, usar como exemplo aqui, a gente tem aquela experiência que foi feita pelo seu Roberto, ele era aqui na nossa sociedade. O seu Roberto é um dos magnetizadores aqui da casa, no momento está licenciado por questão de saúde, mas quando ele fez o estudo, ele ficou muito encafifado com aquela questão que também está nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos com relação à transformação dos elementos químicos da água, que os magnetizadores já diziam que se operava. E ele levou isso para ser testado no laboratório. Tá? E constatou que, de fato, ocorriam essas mudanças. Exatamente como está dito aqui. Então, o que é que faz essa transformação da matéria? Tá? É porque toda a matéria é composta por este mesmo elemento. Então, a ação do pensamento sobre ele é capaz de gerar transformações. Vamos pensar numa outra coisa que também gera transformações causada pelo nosso pensamento. Todos nós hoje sabemos que muitas doenças são somatizadas, ou seja, elas nascem primeiro no nosso pensamento, no nosso mundo emocional, o nosso corpo físico não está doente. Está doente o nosso mundo mental, o nosso mundo emocional. No entanto, ele acaba sendo somatizado, ou seja, trazido ao corpo, afeta a matéria. Aquele pensamento, aquele sentimento afeta a matéria física. Né? Então, é um outro exemplo disso que a gente está falando aqui. E chama a atenção de vocês também aqui para uma outra coisa, né? Eles colocam aqui, pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Então, também a questão da direção, para onde a gente encaminha os nossos fluidos, e isso aí nós estamos pensando em termos de prática de magnetismo, é importante ter isso bem claro, né? É o meu pensamento que direciona a minha emissão fluídica para alguém. Aí, como eu disse antes, mais importante que dominar movimentos e técnicas é eu dominar esse conhecimento aqui, na teoria e depois na prática. Então, eu saber para onde eu estou emitindo essa energia, para onde eu estou emitindo e o que eu quero com ela. Tá? E aí, eles assim, pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, ou seja, concentram, combinam, misturam-se com outros, ou dispersam, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Então, a gente muitas vezes vê cores quando está magnetizando. Ainda não sabemos o que elas significam, mas que cores, de onde elas são? São as cores dos fluidos que estão sendo trabalhados. Agora, o que elas significam? Isso ainda não se sabe. Tá? Mudam-lhes as propriedades. Só para repetir. Tá? Então, esse é a grande oficina, esse é o grande laboratório sobre o qual nós operamos. Porque aqui vocês estão vendo, os espíritos atuam. Tá? Mas a gente vai ver que logo em seguida Kardec vai dizer que os encarnados fazem o mesmo. Essas transformações resultam de uma intenção. De outras, são produtos de um pensamento inconsciente. Então, aqui ele está nos dizendo assim, as transformações que se podem operar sobre esse fluido universal, elas
tanto podem ser decorrentes da minha intenção, do meu pensamento consciente, como muitas vezes de forma inconsciente. Tá? E aí ele diz assim, ó, basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que module uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, comparando com a música, né? Se ele pensa nisso, essa música opera. E a mesma coisa se dá com relação à questão do magnetismo. Então, quando nós pensamos harmonia, saúde sobre um determinado órgão afetado, que ele retome a saúde, isso já é o suficiente para que esse fluido vital se organize no sentido de dar a saúde àquele determinado ponto que nós estamos trabalhando. Né? A nossa intenção enquanto magnetizadores e o nosso pensamento são de fundamental importância. Tá? Por efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele estava habituado a usar. Aí vocês estão vendo que eu coloquei ali, né? Quer dizer, nem fui eu que coloquei, foi o próprio programa aí que sugeriu umas imagens, como refere ali no texto militares, ele colocou espadas, escudos. Mas a gente sabe que quando a gente vê um espírito, a gente vê ele vestido, a gente vê alguns com alguns carregando alguns objetos, né? A gente vê alguns machucados, outros muito bem, enfim, diferentes formas. Né? Então, isso é o pensamento do espírito que cria. Tá? Tanto os objetos que ele usa, quanto a sua própria aparência. Aí ele coloca aqui alguns exemplos, né? Um avarento vai estar carregando ouro, um militar vai estar com as suas armas, enfim, um lavrador com seus arados, com seus bois, uma mulher velha com a sua roca. Para o espírito, que também é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como eram antes, no estado material, para o homem vivo. Mas, em virtude de serem uma criação do pensamento, a existência deles é tão fugaz quanto o próprio pensamento que os gerou. É por isso que, quando a gente, muitas vezes, em trabalhos mediúnicos, se depara com aqueles espíritos que, né, reclamam que sofreram acidentes, estão, né, com a aparência dilacerada, etc., a gente sempre tem que lembrar isso, né? Tira o teu pensamento dali, porque no momento em que a gente tira o pensamento dele dessa condição, automaticamente ele vai tomar uma outra forma, uma outra condição. Bem? Então, é só uma coisinha aqui para um extra, né? Mas, da mesma maneira, nós também seguimos operando sobre os fluidos, né? E ele ainda diz assim, ó, a mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro. Por mais impassível que se conserve o seu corpo material, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as sutilezas deste último, executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada, como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Assim, os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler em outra alma como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. É por isso sempre assim, ó, que eu costumo dizer, às vezes as pessoas podem até nos mentir, num bom sentido, assim, ou nos, né, tipo assim, querer dizendo assim, ah, não, a gente tem muitas situações, né, que as pessoas acabam acostumando a sensação de bem-estar do passe magnético, né, e não querem receber algo. Quando a gente diz, olha, agora deu, a pessoa insiste e volta. Não, mas hoje eu estava muito mal, me deu uma dor de cabeça, não sei o quê, papapá. E, né? Tá, tudo bem, ela pode nos dizer isso. Só que quando a gente chegar lá na sala do passe, a gente vai saber se é verdade ou não. A gente vai detectar que havia ali uma desarmonia ou não. Né?
Porque o fluido, a energia, não mente. Assim como também muitas vezes as pessoas não querem, né, dizer algumas coisas, só que quando a gente vai fazer o atendimento, a gente esbarra com a situação, né? Então, é por isso que a gente nunca pode deixar de lado uma coisa que a gente vai estudar logo a seguir, que é o tato magnético, que é a nossa capacidade de tocar, né, de sentir esse mundo energético que nos envolve. Assim, os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Uma alma pode ler em outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, ela pode pressentir a execução do ato, que lhe será consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem precisar seus detalhes, nem ainda afirmar que ele ocorra, porque circunstâncias posteriores poderão modificar os planos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Tá? Então, a gente percebe e também tudo isso é percebido em nós. Todos nós passamos por isso. Tá? Se nós temos esse desejo bom, esse pensamento bom, isso também vai estar na nossa atmosfera fluídica. Se os nossos pensamentos são ruins, isso também vai estar nessa atmosfera que nos envolve, tá? E, por consequência, que se transmite. A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância capital e direta para os encarnados. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este lhes modificar as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, olha só, estabelecemos que o pensamento atua dando a direção do fluido que eu estou querendo passar, tá? Que eu estou pretendendo transmitir. Então, o pensamento tem essa função, direção. Vamos lembrar até aquela história de Jesus, né, da figueira seca que ele aponta. É essa, não é a outra, é essa que vai secar. Tá? Então, isso é uma demonstração, entre muitas coisas que se poderia pensar nesse exemplo de Jesus, mas isso é uma demonstração de emissão fluídica. Ele determinou pelo pensamento qual era, é aquela, ele direcionou para ela e ele qualificou toda a energia que ele direcionou com o pensamento para lá, com o que ele queria. É essa que vai morrer. Foi isso que ele disse, não foi? É essa que não vai dar frutos, é essa que vai secar. Né? Não vai produzir, vai secar. Então, ele qualificou com os sentimentos, com a intenção, com o que ele queria que fosse produzido na matéria. Com o que é aquela emanação fluídica, que é matéria, virasse sobre a matéria manifestada. Tá? Então, é isso, né, que acontece também com os nossos sentimentos. Então, por isso, né, a gente, para dominar e ter um bom resultado com relação a toda essa questão que envolve os fluidos, que é a base toda da ação do magnetismo, a gente não pode esquecer jamais o nosso desenvolvimento interior. Não podemos descuidar jamais do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, né? E de estarmos com isso equilibrado, né? Para que a gente possa fazer, né, operar sobre outra matéria, seja ela, e principalmente se for para operar sobre o corpo de outra pessoa. Então, o que a gente vai ter aqui? Né? Que esses fluidos em si, eles não têm uma qualidade própria, eles são matéria elementar. O que vai dar as diferentes qualidades, né,
vai ser o pensamento do ser inteligente, o pensamento do espírito, o nosso pensamento, tá? E os nossos sentimentos. Então, Kardec diz assim, né? Os fluidos não possuem qualidade sui generis, quer dizer, não tem um para cada coisa que eu vou lá, como se eu fosse abrir o armário da despensa e escolher os ingredientes de alguma coisa que eu quisesse fazer. Não, é um só. E o que determina a existência e as transformações são os meus pensamentos e os meus sentimentos. Tá? Então, os fluidos não possuem qualidade sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais nas camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes. Então, vou lembrar de novo a pesquisa, né, do nosso amigo Roberto, que mostrou muito claramente que o efeito da magnetização da água perdura por até 13 dias no máximo, e que muitos dos elementos transformados têm diferente durabilidade dentro deste período. Tá? Como, por exemplo, o bicarbonato de sódio não passa de 24 horas. Já o ferro tem uma durabilidade muito maior. Tá? O que os torna especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Então, o que vai dar a qualidade específica daquilo que eu quero para a situação que eu estou trabalhando, para a pessoa com a qual eu estou trabalhando, vai ser o meu pensamento, o meu sentimento gerando aquilo. Bom, vai ser temporário ou vai ser permanente? Isso vai depender. E aí vamos lembrar que o Dupotet diz que a natureza não obedece ao caos, mas sim à ordem, né? E que ela precisa ter essa ordem reiterada muitas vezes. O que significa isso? Que muitas vezes eu vou precisar, ao atender uma pessoa, manter o mesmo tipo de vibração, de pensamento, não só de técnicas, né? Para que aquilo gere uma reiteração do efeito que eu quero, até que aquela matéria por si só assimile essa harmonização e passe e também não só, né, a matéria, mas também vamos lembrar aqui a importância de que as pessoas que nós assistimos também recebam algum tipo de orientação com relação à mudança de pensamento, de sentimentos, para que elas possam manter essa harmonização dessa energia que foi transmitida. Tá? E por que às vezes não jogar pérolas aos porcos, né? A pessoa fuma, bebe, mas eu quero curar ela. Não vou. Desistam. Simplesmente por um motivo, porque por mais que eu organize aquela matéria, ela se desorganiza logo ali. Né? Então a gente tem que ter essa noção. Né? Também não dá para a gente, não é tudo, não é só a nossa. Nós temos que entregar 50%. Esse 50% é do que nós estamos falando. Uma boa qualidade desse trabalho que envolve as energias, que envolve os fluidos. Os outros 50% são as pessoas que recebem e terão que manter. Aí agora, né? Então, só especificando o que a gente já falou. Sob o ponto de vista moral, trazem a marca dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, doçura e etc. Então, os fluidos trazem tudo isso. Né? Sob o ponto de vista do aspecto físico, eles podem ser excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão e etc. Tá? Porque aí vai ter as nossas características físicas. Tá? Então, tanto as nossas características mentais e emocionais, quanto as características físicas,
tá? Do nosso corpo, o tipo de, né? E por isso entra aqui a questão de toda a importância de cuidado com a alimentação, com exercício, né? Com hidratação, com sono. Também a parte de saúde física é importante, tá? Porque elas também vai dar essas características do ponto de vista físico para os fluidos, tá bom? E aí Kardec encerra dizendo assim, ó, o quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, de todas as virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Então, vamos lá, né? Vamos pensar assim, eu tenho uma crise de raiva, eu vou produzir fluidos, né? Energias que vão exalar todas essas questões da raiva. Elas vão gerar no meu corpo todos os hormônios decorrentes disso, vão gerar um monte de cortisol, né? Vão gerar distúrbio na bile, toda essa função que vai desarmonizar o meu corpo. Tudo isso está misturado, né? Junto naquilo que eu vou transmitir, porque qual é o ambiente, né, que a gente vai ver? Vamos pensar sempre com esse meio que ele fala, onde essas energias se elaboram, aonde que ele é, né? Então, sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corpórea. Primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Portanto, o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Portanto, tudo aquilo que foi falado, né, que eu já fui falando como prática nossa aqui, significa que nós também fazemos. Os espíritos desencarnados fazem e nós também. Certo? Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Se os eflúvios, ou seja, né, se as energias más forem permanentes e enérgicas, poderão ocasionar desordens físicas. Certas enfermidades não têm outra causa. Então, a gente já estava falando aqui de somatização, ele aqui também está falando daqueles processos que a gente sabe que quem trabalha com as ditas questões de magia ou de pactos, etc., também lida com magnetismo. O mundo é um só, o universo, a vida é uma só, como a gente está vendo. Para o bem ou para o mal, depende do que a gente faz com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Tá? Então, o que ele está nos dizendo aqui? Qual é o caminho que esses fluidos percorrem quando são passados de uma pessoa para outra? Eles atuam sobre o perispírito. Então, vamos lá. Tá? Atuam sobre o perispírito. Perispírito a gente vai estudar, espero eu que semana que vem. Não tenho certeza. Talvez daqui mais uma. Eu acho que nós não vamos conseguir ver esse assunto todo só hoje. Eles atuam sobre o perispírito, então o meu perispírito, como magnetizadora, vai emitir fluidos para alguém, certo? Essa pessoa vai receber esses fluidos primeiramente no seu perispírito. Tá? Do perispírito, vamos pensar lá nos centros de força, que vocês, quem está começando aqui, o pessoal que já é magnetizador está ok, mas quem está começando vai entender quando a gente fala do perispírito. Os centros de força são esses, vamos pensar assim, órgãos que fazem essa troca de um ambiente para outro, ou seja, de um corpo para outro, do meio que eu estou, né, do ambiente natural que eu estou para o meu interior, do meu interior para onde? Para o externo. Tá? Então, eu como magnetizadora dou esses fluidos e eles passam, exalam pelo meu perispírito, pelos meus centros de força, vão atingir os centros de força, o perispírito da pessoa, do ser que eu estou magnetizando, e isto vai entrar
né? Do perispírito, essa energia vai seguir um caminho pelo nosso sistema nervoso, tá? Cujo contato direto vai ser assim, o sistema nervoso central, os plexos, que a gente também vai estudar quando falar sobre anatomia, e ele vai chegar no nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, então, ele vai seguir o caminho que a energia percorre no nosso corpo. Tá? Vai do sistema nervoso para o sistema endócrino, do endócrino vai para o sanguíneo, e aí ele vai para todas as células. Certo? E quando a gente atua, isso quando a gente atua de uma forma global. Quando a gente atua sobre um órgão específico, nós vamos atuar direto naquele ponto. Né? Tá? Então, é isso que está dito aqui, né? Quando ele fala que essa energia ela passa de um perispírito para outro e ela vai chegar até a célula da pessoa que eu estou magnetizando. Então, vejam o quanto é importante o que nós estamos fazendo. Nós estamos mexendo nas células do corpo do outro. Portanto, não se magnetiza por qualquer coisa, nem qualquer um, e muito menos a gente se deixa magnetizar por qualquer pessoa. Ou se mistura, né? Se mexe com a energia das mãos com qualquer pessoa de qualquer jeito. Tá? Tá aqui o caminho que é percorrido e o efeito que isso vai gerar lá na célula. Tá? E aí, assim, ó, uma assembleia, aqui uma coisa importante, né? Ele agora coloca isso numa dimensão de grupo. E a gente não trabalha sempre sozinho, nós, em geral, trabalhamos em grupos. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamento, onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de eflúvios fluídicos, né, de emanações fluídicas, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical. Cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, também, quando nós estamos atuando em grupo, né, a importância de que todo o grupo tenha uma mesma coesão de conhecimento, de pensamento, de intenção, cada um na sua maneira, mas sabendo que o objetivo do grupo é atuar numa determinada coisa. Todo mundo está aqui para atuar no sentido de harmonia, de saúde, de bem-estar. Esse é o propósito desse grupo. É esse o trabalho, é isso que nós queremos fazer. O que a gente vai conseguir? Bom, isso vai ter inúmeras variáveis, mas o nosso propósito é esse. Né? Para isso, todos se preparam de alguma forma, de maneira mais ou menos homogênea. E isso vai gerar, então, o nosso ambiente coletivo. Tá? Mas, do mesmo modo que há irradiações sonoras harmônicas ou dissonantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é harmonioso, a impressão é agradável. Se for discordante, a impressão será penosa. Ora, para isso, não é necessário que o pensamento se exteriorize por palavras. Quer ele se externe, quer não, a irradiação existe sempre. Então, aqui também, tanto quanto nas reuniões mediúnicas, e aqui isso é das reuniões mediúnicas é uma transposição do magnetismo para as reuniões mediúnicas, a importância da questão da sintonia, da vibração, de estar todo mundo em harmonia. Porque onde existe uma desarmonia nesse grupo, essa irradiação sofre. Tá? Então, se estamos trabalhando num grupo é porque nós queremos. Enquanto nós queremos, enquanto nós estamos de boa, beleza. Tá? Quando a gente não está mais afim, por algum motivo, qualquer coisa, é preferível que a gente se abstenha. Tá? Não estou dizendo que vou me abster por qualquer... não me incomodei em casa. Não, não é isso. Estou dizendo assim, ó, não consigo mais conviver com o grupo da sociedade de vida, por algum motivo. Cai fora. Não consegue? Cai fora. Não consegue mais esse trabalho? Ok, sai desse e vai para outro. Tá? Mas nesses trabalhos que envolvem... o pessoal não está mais cheiroso. O Eduardo está dizendo que o pessoal não é mais cheiroso. Se a gente toma para casa, a gente deixa de tomar banho, né? Tá? Então, é importante que os grupos tenham harmonia entre si.
né, nessa operação. Tanto na parte de mediunidade quanto na parte de magnetismo vale a mesma regra, porque a gente lida com a mesma situação, que é fluídica. O pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível. O homem sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, nas quais sabe que pode aurir novas forças morais. Que forças morais são essas? São aquelas que a gente viu antes, as emanações dos fluidos marcados por bons sentimentos. Tá? Pode-se mesmo dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. E que, com efeito, o pensamento é uma emissão que ocasiona uma perda real de fluidos espirituais e, por conseguinte, de fluidos materiais, de maneira que tal que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que recebe do exterior. Essa questão, né, do pensamento gerar essa desarmonia fluídica também é muito importante quando a gente for pensar, e a gente vai tratar isso lá no módulo 4, 3 e 4, quando a gente tratar das questões que envolvem desobsessão e que envolvem saúde mental. Tá? Quando a gente lida com pessoas que tenham questões de saúde mental, de saúde emocional, a perda fluídica, a perda energética dessas pessoas é muito grande. Então, a desarmonia do pensamento gera perda, gera carência. Tá? Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. A incompatibilidade entre os fluidos bons e os maus, como entre o óleo e a água. Tá? Então, aqui está o princípio do que é simpatia e antipatia magnética. O que significa? Existem situações em que a nossa energia, o nosso fluido se combina perfeitamente com o da pessoa que nós vamos atender. Em outros casos, não. E isso é material. Não tem nada a ver com questões morais. Tá? Então, não há simpatia. Eu sempre costumo dizer, isso é igual à questão do nosso sangue. Né? Se o nosso tipo sanguíneo é compatível, eu posso fazer uma transfusão, sem problema nenhum. Mas se ele for incompatível, quem recebe vai se sentir mal. No caso aqui fluídico, quando há essa incompatibilidade, nem sequer se pode falar que houve recepção, porque, em geral, se repelem, não se misturam. Tá? Tá? Então, quando a gente fala de simpatia, de antipatia magnética, é isso. Tá? Qualidade de fluidos, tipos de energias que não se misturam. E quando a gente vai ver aqui o que é estabelecer uma relação magnética, é nada mais, nada menos do que misturar fluidos, misturar o meu ambiente magnético, o meu ambiente espiritual, a atmosfera que me envolve, com a da pessoa que eu vou atender, para a partir de então começar a transmissão da minha energia para ela. Tá? Então, não havendo essa possibilidade de simpatia, de mistura, não há relação magnética que se estabeleça. Não havendo relação magnética que se estabeleça, há uma incompatibilidade. Há aquilo que a gente percebe quando magnetiza alguém que diz assim, olha, é totalmente refratário. Sendo assim, já vai aqui a dica para quem tem experiência, não se desgaste. Está diante de um fenômeno material. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode oferecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a
substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido maior força de penetração. Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas. Bom, então vamos lá. Aqui nesse parágrafo, Kardec resumiu um mundo de coisas. Tá? Aqui a gente já tem ali, tá? Tudo bem, já sabemos, já foi entendido. Foi o corpo material e perispírito, ok, mesma substância, diferentes estados, beleza. Então, tudo igual. Pela identidade de sua natureza, esse fluido condensado pode oferecer princípios reparadores. Então, natureza do fluido, qualidades do fluido, pensamento, sentimento, vida saudável, mente saudável, boa energia, bom fluido. Tá? No perispírito, passando para outro perispírito. Então, houve já aí uma simpatia, já se estabeleceu uma relação magnética, está se operando uma transfusão de energia, de fluido de uma pessoa para outra. O que é que vai gerar a cura? A cura vai se operar lá no nível celular. Lembra? O caminho chega na célula. Ele vai mudando cada célula doente por uma célula saudável. Por isso é gradativo. Também a gente já deduz daqui que não tem um tratamento magnético que numa vez só se realize. Porque eu não tenho como mudar a estrutura celular de uma pessoa numa única vez. Isso seria absolutamente impossível. Assim como também a gente já deduz daqui que o tempo de magnetização também tem uma influência, porque vocês acham que a gente consegue operar isso em um segundo? Na natureza tudo é lento e devagar, né? Então, tá? E depois todo o restante aqui a gente já viu. Agora, observem uma outra coisa aqui. Ó. O poder curativo estará, pois, na razão direta da substância inocular. Quanto melhor a qualidade das nossas energias, tanto mais serão os resultados. Esse é um ponto. Depende também da energia da vontade. Bom, a gente vai falar especificamente sobre vontade mais adiante, mas vocês observem. Eu já falei que o pensamento dá a direção, que os sentimentos também dão a qualidade, e agora ele disse que a vontade provoca uma emissão fluídica mais abundante. Então, a vontade para nós, ela faz o quê? Ela faz com que essa energia que nós temos flua, venha para fora. Tá? Então, é por isso que a vontade é tão importante no magnetizador. Porque se ele não tem vontade, ele não exterioriza nada. Ou exterioriza muito pouco. Então, quanto maior a vontade que tem um magnetizador, maior é a exteriorização de fluidos que ele é capaz de fazer. Tá? Ao mesmo tempo que essa vontade também dá força de penetração. Então, o pensamento dá a direção, o sentimento dá a qualidade e a vontade faz com que ele se exteriorize e vá e entre. Tá? Então, é muito prático. Não é ficar fazendo devaneio sobre vontade. Vontade tem uma força capital. E vontade não é desejo, mas a gente vai falar sobre isso bem mais adiante. Tá? Depende ainda das intenções daquele que deseja a cura. Então, também, né? A gente viu lá que a intenção vai fazer com que eu elabore mais claramente no meu pensamento e isso crie. Então, olha só o que vai acontecer. Eu desejo que... a Luciane está aqui na minha frente. Vamos dizer que a Luciane está com um problema no estômago, ela está com uma gastrite. Eu desejo para a Luciane que o estômago dela fique saudável.
essa minha intenção projeta nos fluidos um estômago saudável. E eu transmito isso para ela. No perispírito dela vai grudar a ordem. Estômago saudável. A imagem criada. Tá? Por isso a questão de quando a intenção é isso, é eu ter claro no meu pensamento o que eu quero. Porque senão vai funcionar somente o instintivo, o genérico. Tá? Quando a gente tem a intenção, ele funciona, o genérico funciona, mas quando eu tenho a intenção, a coisa é mais objetiva. Tá? Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes são extremamente variados, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. De outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder que operam curas instantâneas em alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos ou até exclusivamente por ato da vontade. Emana uma quantidade de fluidos grande, com um poder de penetração e de intenção, e gruda lá. Tá? Entre os dois polos dessa faculdade, há infinitas gradações. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais que a gente já falou. Então, até do que nós estamos tratando aqui? Nós estamos tratando da questão: qual é o poder magnético que cada um de nós tem? É variado e é individual. Há pessoas que têm um poder grande, pode ser até de cura, e aí não se trata de fazer tratamento. É aquela pessoa que toca e, bom, resolveu. Isso é raro, muito raro. O comum e o que todos nós possuímos é a capacidade de fazer essa transfusão, essa transmissão de fluidos na forma de tratamento magnético. Essa está ao alcance de qualquer pessoa. E a nossa própria capacidade de emissão e de alcance e de resultados é progressiva. Quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai se capacitando, tanto na nossa questão de mudança pessoal, que vocês viram o quanto é importante, né, de qualidade de vida, isso também se reflete no nosso potencial mediúnico. Tá? Então, é uma possibilidade que está ao alcance de qualquer pessoa, desde que ela tenha saúde, bons hábitos, né? E não faça a utilização de nenhum medicamento que bloqueie o sistema nervoso. Por que não? Porque senão ela não faz a passagem do fluido vital, o processo, né, de gerar e exteriorizar o seu fluido vital, porque ele aí vai fazer o caminho inverso. Eu vou buscar nas minhas células, todo aquele processo que eu falei antes, o magnetizador faz ao contrário, porque ele está exalando. Tá? Ele está exteriorizando. Então, ele vai passar pelo meu sistema nervoso para chegar no meu perispírito e chegar no outro. E se o meu sistema nervoso está bloqueado por alguma ação química, esse fluido barra e bate ali e não vai. Tá certo? Pessoal, eu vou deixar para seguir semana que vem. Eu vou ver aqui perguntas, tá? O que houverem, comentários, dúvidas, por favor. Estamos aqui para trocar ideias, experiências e questionamentos também. Temos aqui uma pergunta do chat que o Eduardo está me passando aqui. Boa noite. É viável magnetizar uma pessoa que tem os vícios do álcool, do fumo ou usuário de outras drogas que, no momento em que está buscando o atendimento, se recusa a evitar o consumo de tais substâncias? Olha, viável magnetizar é.
Obter resultados é que é o problema. Por quê? Pelo que eu acabei de explicar. Se a pessoa está com o sistema nervoso todo ele bloqueado pelo uso de drogas, né, eu reorganizo esse corpo, digamos assim, ela chegou aqui, ela é um dependente, nós já tratamos muitos dependentes químicos aqui na sociedade, recebemos com frequência, tanto de álcool quanto de drogas mesmo, né, drogas, dependência química, de medicamentos, de substâncias essas, ilícitas. O que acontece? Se a pessoa está consciente e lutando para se desvencilhar do vício, ok. Tá? É válido, eu vou magnetizá-la, isso vai dar uma ajuda, principalmente, né, dentro do que a gente, da nossa experiência, fala, principalmente na diminuição da síndrome de abstinência, porque vai facilitar a reorganização desse corpo sem a droga, a dispersão das energias, né, todas as células que estão danificadas, vamos usar assim, ou, enfim, né, intoxicadas dessa droga, por outras que não. Então, ok, isso diminui bastante a síndrome de abstinência. Agora, se essa pessoa chega na minha frente, drogada, não tem passagem. Não tem. Tá? Então, ok, vou fazer um dispersivo ali, um efeito qualquer, se quiser, porque também não adianta. Então, vamos pensar que nós vamos tirar o efeito da droga dali, num estalar de dedos que não vai rolar. Tá? Então, essas questões, sim. Tá? A pergunta da Gisele, quais tipos de medicamentos que bloqueiam o sistema nervoso? Doutora Gisele, por favor. Todos que têm tarja preta, né, doutora? É isso? Tá? Aqueles que têm tarja preta, que vão bloquear mesmo, que vão barrar, esses aí são. Tá? Então, aí tu mesmo já respondeu ali, né? Ela já respondeu ali: antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, estabilizador de humor, aqueles que são tarja preta, aqueles mais pesados. Tá? Os outros vão ter alguma influência? Vão, mas não é tanto. Aí vai depender da gradação, né? De quantos miligramas a pessoa está tomando, essa função toda. Tá? Quem quiser também usar um microfone, fica à vontade, tá? A insegurança do magnetizador influencia no trabalho da emanação do fluido? Sim. Mesmo com o pensamento voltado para a saúde plena? Sim. Por quê? Porque a insegurança vai bater na vontade. Se eu tenho vontade, eu não tenho insegurança. Tá? A insegurança também vai bater no pensamento. O meu pensamento vai oscilar. O meu sentimento vai estar marcado pelo medo. Então, eu vou estar meio capengando. Tá? Então, assim, Laura, insegurança influencia, sim, até no manual do estudante magnetizador. Não, minto. No do Durville, que eu citei a semana passada, ele fala da realização de uma cirurgia, tá? Em que ele sentiu medo. Ele estava mantendo o paciente sob efeito, em estado sonambúlico, né, para que ele fosse operado, e ele sentiu medo quando viu o corte, aquela função toda, o magnetizador vacilou e o paciente registrou a sensação de dor, porque despertou. Porque ele não manteve a emanação fluídica, ele não manteve a constância. Tá? Então, o pensamento dá a direção. Lembra disso? Pensamento só dá a direção. Sentimento dá a qualidade. E a tua vontade vai dar a exteriorização desse fluido e a penetração dele na outra pessoa. Por isso que a insegurança vai prejudicar, sim. Tá? Mas insegurança a gente vence com conhecimento e com prática. Certo? A gente só é inseguro quando está se iniciando, isso é natural, mas é importante que a gente supere essa etapa. Tá? E aí, quando a gente tem uma boa base teórica, isso facilita muito. E a gente sempre deve começar também com alguém com mais experiência ao nosso lado para dar um suporte.
É assim que a gente vê a insegurança, tá, Laura? Pode-se magnetizar a água para esse tipo de atendido? Eu acredito que seja com relação às pessoas com dependência química essa pergunta. Pode, mas vai ser a mesma situação, tá? Não é porque a magnetização vai vir por outra via que ela vai ter maiores resultados. Ela vai entrar no estômago da pessoa, o que acontece com a água magnetizada, ela bate no estômago e vai para o restante do organismo. Se o restante do organismo está completamente dominado, né, por uma questão de álcool, de drogas e etc., não vai acontecer milagre. Lembrem-se de uma coisa, gente, nós estamos tratando de uma questão que é matéria. A matéria, as leis são de fatalidade. Se algo quebrou, quebrou. Não tem milagre. Então, é isso que a gente sempre tem que lembrar, e que quando a gente tem... Por que eu insisto tanto de fazer que energia, fluidos são matéria? Justamente porque as leis que regem eles são determinantes. Elas não vão sofrer alteração nenhuma, de nenhuma outra forma. Elas são o que são e vai se operar dessa maneira. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma colocação? Vinícius, alguma complementação? Aristides, Beth, Ana. Gisele, já participou também? Fiquem à vontade. Oi, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Fala, Vinícius. Tudo bem, boa noite, pessoal. Complementando essa resposta que tu deu para Laura, Ana, né, quando se fala a questão da emanação do fluido, né, com a questão da insegurança, né, eu lembrei de uma experiência que foi realizada nos Estados Unidos, que eles estudaram a questão de como o padrão emocional, os estados emocionais e questão de sentimento, influenciam na coerência, ou seja, no estado fisiológico do coração. E o coração ele tem o campo magnético 3 vezes mais potente que o campo magnético do sistema nervoso. E aí o que eles perceberam? Que existe uma relação entre os estados emocionais com o campo, com os estados fisiológicos do coração e o campo magnético exalado pelo organismo humano. Pessoas que têm insegurança, pessoas que têm medo, a questão do nervosismo, a questão da ansiedade, elas geram uma incoerência e isso gera um campo magnético perturbador. Eles fizeram emanação sobre fitas de DNA e essas fitas de DNA responderam negativamente. Ao contrário de pessoas equilibradas e que controlam as suas emoções, eles geram um campo magnético ordenado porque o estado fisiológico do coração fica ordenado. E aí as fitas de DNA que receberam essas emanações, elas têm uma outra resposta, que é uma resposta mais equilibrada e saudável. Então é uma questão assim que eu acho interessante, porque a gente está falando de uma resposta objetiva de como os estados emocionais eles vão influenciar no processo de magnetização, né? Que mais tarde a gente vai entrar naquilo, né, Ana? Pessoas que tomam psicotrópicos ou que têm estados alterados consideráveis não podem magnetizar. Queres colocar Eu quero falar uma coisa. essa pesquisa, Pode ser? só um pouquinho, se depois colocar lá, Ah, senadores, informações sobre essa pesquisa, te agradeço, tá bem? Fala, Beth. assim, ó, eu acredito que a pessoa 100% estabilizada, equilibrada, nós não vamos ter, tá? Então, eu acredito que com o estudo, como tu falaste, com essa prática, com essa vontade, né, isso vai, acredito eu, sensibilizando as nossas questões, os nossos sentimentos, isso vai dando uma condição melhor de entendimento, de clareza, e podemos chegar, sim, né, a essa melhoria, que ela é constante, sistemática, tudo isso a gente sabe. Então,
Mesmo que hoje eu não esteja bem discutindo trânsito, etc. e tal, mas com o passar do tempo, nós vamos melhorando isso e vamos nos percebendo melhor a cada instante, né? É uma evolução. Eu me lembro dos primeiros cursos que tu falaste, que essa evolução, ela é contínua. Ela não é um recorte de uma vida ou recorte de um momento, mas ela é contínua. Então, nós vamos buscando forças no grupo, no entendimento, nesta harmonia, né? Discutirmos, irmos nos conhecendo como grupo e também como pessoas, valorizando o nosso trabalho a cada momento que lá estamos em conjunto, né? E também tem estudos, e o Dupotet já falou, né, isso já mostrou para nós, e outros também magnetizadores, Chapignon, Ricardo, etc., que há também uma alteração na pressão arterial, né? Então, eleva-se essa pressão arterial. Então, isso também vai nos ajudando, né, a estabilizar. Estão fazendo bem para o nosso sistema num todo, né? Era isso que eu queria Uhum. contribuir. É a questão, né, que a gente tem que transformar os nossos problemas em solução. Pessoal que está aqui presente, alguma coisa? Só um pouquinho. Gerson, por favor, leva o microfone. Senão o pessoal não ouve fora. Só para dizer que a doença, ela sempre é resultante de um desequilíbrio. A gente pega uns exemplos bem chocantes, como as drogas, né? Essas que tiram a pessoa até do âmbito da moral, né? Mas nós temos também as nossas pequenas viciações, né? E que a saúde vem dessa luta, né? Desse conseguir esse caminho reto. Então, na verdade, nós todos, nenhum de nós são, totalmente são, mas a gente, dentro desse processo de cura, de entendimento, que a cura vem da mudança de hábitos e também da mudança de pensamentos doentios por saudáveis, e isto vai refletir nas nossas células, então a gente vai conquistando, a gente tem que saber que a saúde é uma conquista de busca de equilíbrio. Então tá, gente. Vamos parar por aqui hoje, então, 21h33, né? Estamos no nosso horário. Seguimos, então, semana que vem, ainda nesse assunto, tá certo? Que a gente, acho que esse como eu coloquei, esse é um assunto fundamental, a questão do magnetismo. Então, a gente tem que ter esse fundamento muito seguro para, então, partir para os demais, tá? Tudo que a gente está estudando aqui hoje, capítulo 14 de A Gênese e os primeiros 4 capítulos do Livro dos Espíritos, tá? Essa é a fundamentação que eu estou usando hoje, que a gente vai seguir usando semana que vem. Quem quiser dar uma lida para dar uma reforçada, fica a dica. Então, Vinícius, mais uma vez vou te pedir para te colocar, tá? No grupo a informações da pesquisa que tu citou. E, gente, muito obrigada por hoje. Tá? Vamos fazer, então, a nossa prece só para encerrar a nossa conexão aqui. Valeu aí, nós temos gente de vários lugares do Rio Grande do Sul. Javier e a Patrícia estão por aí, do Uruguai. Temos gente da fronteira, pessoal do Chuí, pessoal... Só para a gente se conhecer um pouquinho, né? Semana passada nem isso deu. A gente tem um grupo do Chuí, tem um grupo de Santa Vitória, tem o pessoal de Uruguaiana, tem... As fronteiras estão aqui, né? Tem o pessoal de Maldonado, no Uruguai, aí a Patrícia e o Javier, beleza? Tem o pessoal do Rio de Janeiro, tem, deixa eu ver mais, São Paulo, Santa Catarina. Isso não, tem o pessoal da Paraíba também, não está por aí? Não?
Ah, estão lá abanando aí, ó. Tá o pessoal do IAM abanando lá, ó, a Foz do Iguaçu abanando, beleza, gente? Só para a gente se conhecer um pouquinho, né? Pessoal de Caxias, que inclusive me provocaram, me disseram que ia ter chá com bolo, só me disseram, ninguém nem sequer, ó, tá dando abanando lá, mas o chá com bolo ficou só na conversa. Então tá, gente. Beijo para todo mundo. Vamos fazer a nossa prece para encerrar, então. Tá bem? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mais uma vez, aos nossos mentores espirituais, a todos os espíritos que se envolvem nesse movimento, né, em torno da espiritualidade, do magnetismo, do espiritismo. O nosso agradecimento por todas as lições que nos deixaram, que tanto servem ao nosso caminho, que possamos sempre buscar conhecer mais para servir melhor, para vivermos melhor, e que a cada dia a gente vá crescendo um pouquinho. Né? Nada se faz de um salto, nada se faz de qualquer jeito, mas tudo que se faz e que se faz de bem, de bom, de grande, tem uma parcela de amor, então que a gente vá desenvolvendo esse amor em nós, amor por nós mesmos, amor pelo conhecimento, amor pela vida, amor a Deus, amor a tudo que nos cerca, e assim a gente vai conseguir chegar